Estamos comemorando mais um mês do orgulho LGBTQIA+, e por causa disso eu resolvi fazer essa lista com 10 livros com temática LGBT e o principal, com autores que são da sigla. Então, se você quer conhecer essas histórias, fica comigo até o final desse vídeo. Oi, eu sou o Andrew Moss, sou um escritor e escrevo livros no gênero do terror. E hoje eu vou tirar um tempinho para apresentar o meu livro, que chegou finalmente. Antes ele já estava disponível em e-book pela Amazon, mas agora tem a versão física e eu estou muito feliz porque é a primeira vez que eu pego meu livro nas mãos. Agora eu vou deixar 2 links, vou ter o link para a compra do e-book e para a compra do livro físico na minha descrição. E também vou deixar ele aqui no cenário para que vocês não esqueçam. E como eu falei no começo do vídeo, esse é o mês do orgulho LGBTQIA+, e por isso eu achei importante indicar livros aqui que tenham essa temática. E eu acho importante indicar isso porque, como a minha família era muito religiosa, durante muitos anos eu não tive contato com esses temas. Então, de alguns anos pra cá, eu comecei a assistir filmes, documentários, séries, ler livros também sobre esse tema, e a partir daí eu comecei a me identificar mais com essas pessoas e com essa comunidade a qual eu pertenço. Então eu acredito que seja muito importante a gente ler sobre esse tema para a gente se ver dentro dessa comunidade, saber que nós fazemos parte disso tudo. E é importante também para a gente conhecer mais sobre a nossa história, sobre os que vieram antes de nós, e é bom também para que a gente saiba que muita gente lutou para que a gente pudesse chegar onde nós estamos agora. E dito isso, dado esse recado importante, agora eu vou passar para a nossa lista. E em 10º lugar, nós temos o Mau Exemplo de Cameron Post, da Emily Danforth. E essa história aqui eu conheci com a adaptação do livro que saiu no cinema faz uns 2 anos, se eu não me engano, e só que eu não consegui assistir, então eu fui procurar e descobri que era adaptado de um livro. E nessa história nós temos a Cameron Post, que é uma adolescente, e os pais dela morrem num acidente. Então ela é mandada para viver com uma tia que é ultraconservadora e uma avó que é antiquada. Não, e pior do que isso, ela é forçada a morar numa cidade pequena, que é rural, lá nos Estados Unidos. Isso tudo faz com que a vida dela fique muito complicada, já que ela é lésbica futurista. E ela passa a esconder esse segredo de todo mundo, principalmente da tia dela, que é conservadora. Só que as coisas ficam ainda mais difíceis quando ela conhece uma outra garota chamada Cooley Taylor, que é uma garota nova na cidade, acabou de se mudar também, e que acaba criando uma amizade muito forte com a Cameron. Mas apesar dessa menina ter namorado, parece que a amizade entre elas deixa brecha para algo mais. Mas assim que a tia da Cameron descobre essa história, ela resolve mandar a sobrinha para um acampamento que promete curar a homossexualidade dela. E apesar de ser ficção, mas eu ainda fico sem palavras para histórias como essa, porque eu sei que isso acontece muito. E exatamente por isso eu acho que esse seja um livro essencial para a gente ler e para a gente saber que essas coisas acontecem e para a gente pensar em formas de tentar evitar que as próximas gerações passem por essas situações constrangedoras. Constrangedoras não, abusivas mesmo, porque nós sabemos que não existe cura para o que não é doença. E se você quer mais listas como essa, se inscreva no canal e ative as notificações e deixe seu like nesse vídeo para eu saber que você está gostando. E na posição número 9 nós temos o livro Água Doce, da autora Akawaike Emezi. E esse livro aqui eu achei muito surpreendente, eu descobri ele quando eu estava fazendo pesquisa para esse vídeo, e eu fiquei muito surpreso com essa história, por vários motivos. Primeiro, que o livro é narrado em primeira pessoa do plural. Ele é narrado como nós o tempo todo, e eu nunca tinha visto, quer dizer, nunca li um livro assim até agora, né? Esse vai ser o primeiro. E na própria sinopse diz que a autora renega a possibilidade de um eu único e uniforme fazendo a narração dessa forma. E ele conta a história de Ada, que é uma criança que vive no sul da Nigéria, e ela sempre foi uma pessoa estranha para as pessoas ao redor, e na própria sinopse diz que Ada nasceu com diversos seres dentro de si. Então, quando ela se muda para os Estados Unidos e já está na faculdade, acontece um evento catalisador que faz com que os diversos eus fiquem mais fortes dentro dela. E só por essa sinopse esquisita, esse livro já entrou de vez na minha lista de leituras, e esse é um dos livros que eu pretendo trazer aqui resenha no canal. Em 8º lugar nós temos Eu Travesti, da Luísa Marilac e da Nana Queiroz. E esse livro aqui eu já li e eu achei ele muito bom. Aliás, muito bom é pouco para definir tudo que esse livro é. Talented, brilliant, incredible, amazing. Ele faz a gente se apaixonar pela Luísa, e conhecendo a história dela e sabendo de todas as dificuldades que ela passou, a gente percebe o quanto é difícil para uma pessoa trans e para uma travesti viver nessa nossa sociedade, e principalmente no
Brasil, que ainda é um dos países mais preconceituosos do mundo. E nesse livro ela narra várias coisas que aconteceram na vida dela, como as consequências da transição, que começaram já com a própria família, com a rejeição da própria família. E ela fala também de outros eventos que aconteceram posteriormente. Ela conta como ela foi traficada para a Europa e conta também como ela tem vivido depois que ela ficou famosa por causa daquele vídeo. E teve boatos que eu ainda estava na pior. E além de tudo isso, a gente percebe no livro como ainda é difícil para mulheres trans, para pessoas trans no geral, para conseguirem emprego e terem oportunidades na vida. A Luísa conta no livro que ela acabou tendo que se prostituir, mas que ela não escolheria essa vida. Fez tudo isso porque precisou, porque não tinha oportunidades. E é importante para nós lermos livros assim, porque essas pessoas foram as que mais lutaram pelos nossos direitos no passado. Foram as que mais apanharam também para conseguir os nossos direitos. E hoje em dia a vida delas melhorou pouca coisa comparado com aquela época da década de 80, 70, 90. Então é importante nós lermos esse tipo de história para que agora nós possamos conhecer e lutar pelos direitos delas também, que são os nossos direitos. E o próximo livro é A Cor Púrpura, da Alice Walker, que está em 7º lugar na nossa lista. E essa é uma das histórias clássicas do cinema, e até então eu não sabia que ela era adaptada, eu fui descobrir agora fazendo essa pesquisa. E essa autora ganhou o prêmio Pulitzer em 83 por causa dessa história, e como eu falei, ela foi adaptada em 85 pelo Spielberg. Esse livro conta a história de Célia. Ele se passa entre os anos de 1900 e 1940, e ela era uma mulher pobre, negra e semi-analfabeta que morava no sul dos Estados Unidos, num lugar e numa época onde as oportunidades para pessoas negras eram muito escassas. E a Célia vinha de uma família onde era comum ela sofrer abuso, e quando ela cresceu ela foi forçada a se casar com um viúvo que a maltratava, um viúvo chamado Albert. A gente vai descobrindo aos poucos a história da Célia através de cartas que ela escreve para Deus e para a irmã que está desaparecida. A irmã dela é uma missionária na África que desapareceu recentemente. E dessa vez é um livro escrito por uma autora bissexual. Então por isso eu botei ele aqui na lista, e até também por causa da importância dele. E em 6º lugar nós temos Meredith Russo, Apenas uma Garota. Esse aqui é um dos livros que eu recebi no meu último unboxing, e se você quiser assistir eu vou deixar aqui em cima nos cards. E ele conta a história da Amanda Hard, que é uma garota que se mudou de cidade há pouco tempo, e na nova escola ela conhece um garoto chamado Grant e se apaixona por ele. E quanto mais eles se conhecem, quanto mais eles conversam, mais eles começam a gostar um do outro. Só que ao mesmo tempo que ela começa a gostar dele, ela também tem medo da reação dele ao descobrir que ela é uma garota trans. E a história desse livro aqui é inspirada na história da própria autora, que é uma mulher trans. Ela diz aqui na biografia dela que esse primeiro romance dela foi muito inspirado nas próprias experiências que ela teve. E em 5º lugar está o livro Bem-vindos ao Paraíso, de Nicole Dennis Benn. Essa aqui é outra escritora que eu conheci fazendo essa pesquisa para esse vídeo, e eu achei bastante interessante a história dela. Esse livro conta a história de Margot, que é uma mulher que mora na Jamaica com a irmã dela, e na sinopse diz que a Margot usa o corpo para sobreviver. E como ela quer impedir que a irmã tenha o mesmo destino, ela faz de tudo para manter a irmã na escola, estudando. E tudo muda quando começa a construção de um hotel que ameaça a vila onde elas moram. E em meio a tudo isso, um segredo surge, que é que a Margot é apaixonada por outra mulher. Eu gosto de mulheres. Eu colo, véu! Outro livro que me chamou a atenção, já pela sinopse e pela capa também, que eu achei muito bonita. E ele tá aqui nessa lista também porque a escritora é lésbica. E agora, em 4º lugar, Amar a Moira e Se Eu Fosse Pura. Só esse título aqui já é uma provocação muito grande, né? E a primeira coisa que eu reparei foi nesse R aqui tapando o T. E eu comecei a pensar qual seria a causa disso, dessa mudança de título. É óbvio que o título assim tão direto ia incomodar as pessoas, e foi exatamente essa a intenção da autora ao colocar esse título e ao escrever esse livro. Ela queria contar a história dela, e para contar verdades que, como ela diz, as pessoas gostam de ver bem escondidas debaixo do tapete. E nesse livro aqui ela conta as experiências dela quando trabalhava como profissional do sexo, e conta também algumas outras experiências do dia a dia de uma travesti e de como ela é vista e tratada pela sociedade. E fazendo uma comparação com o livro da Luísa Marilac, eu vi muitas coisas parecidas entre as vidas delas, como a falta de oportunidade no mercado de trabalho, e também falta de estudos, e o jeito como elas foram empurradas para a margem da sociedade. E isso é uma coisa que a gente vê nas histórias de muitas pessoas trans, é uma coisa que eu reparei também
também numa série que eu assisti chamada Veneno. Inclusive eu indico muito para quem quiser, para quem gosta do tema. E é isso, a leitura desse livro me fez perceber que, infelizmente, muitas dessas pessoas que são trans e travestis, elas passam pelas mesmas experiências desagradáveis na vida. E em terceiro lugar, nós temos o livro Cada Tridente e Seu Lugar, que é da Cidinha da Silva. Eu não consegui muitas informações porque a sinopse do livro é bem pequena. O que eu sei sobre ele é que são crônicas e mini-contos que trazem como temas principais religiosidade de matriz africana e relações raciais e de gênero. E também chama atenção nesse livro que tem várias personagens lésbicas, algo que é fruto também da própria experiência de vida da escritora. E em segundo lugar nós temos A Garota Dinamarquesa, que é do escritor David Ebershoff, e essa história já foi adaptada também para o cinema no ano de 2016, e esse livro conta a história de Lily Elbe, que fez a sua transição na década de 30, e ele fala também sobre o peso de ser uma mulher trans na década de 30, que era uma época em que não se tinha informação sobre isso, e não tinham onde procurar também, e elas não tinham nenhum referencial, né? E além disso fala das dificuldades médicas também, das próprias cirurgias, que naquela época eram experimentais. Esse livro aqui é um romance, mas ele é inspirado na vida da verdadeira Lily Elbe, então eu indico muito que vocês leiam, porque tem muita coisa real aqui dentro. E em primeiro lugar nós temos O Quarto de Giovanni, de James Baldwin. E esse livro aqui eu já achei bem interessante, eu conheci ele nessa pesquisa também para esse vídeo, e eu achei interessante porque o autor era negro e gay. Gay, muito gay. E falava desses temas já na década de 50, que foi quando ele começou a publicar os livros dele. E esse livro aqui, ele foi lançado em 1956, é o segundo livro dele e uma de suas obras-primas também. E ele conta a vida do David, que é um jovem americano que está em Paris esperando a namorada. E a namorada dele está na Espanha, pensando se casa ou não com ele, e enquanto ele espera ela em Paris, ele acaba conhecendo o Giovanni, que é um garçom italiano, e acaba se apaixonando por ele também. Eita, isso parece que vai dar ruim. E só agora eu percebi que eu escolhi livros muito dramáticos pra minha lista e não tem nenhum romancezinho besta. Então essa é uma coisa que eu vou pensar para uma próxima lista, botar uns livros mais leves. E se você gostou do vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo, falando se você já leu algum desses livros, ou então indicando algum outro. E é isso, esse foi o nosso encontro de hoje, e até o próximo vídeo, tchau. E se você quiser continuar comigo, é só assistir um dos vídeos que eu vou deixar aqui em cima.